eles não têm, né, essa paciência de leitura. E, além disso, a conscientização, a conversa, a gente falou aí bastante sobre o fato de estarem sobrecarregados, mas, ao mesmo tempo, a gente trabalhar a conscientização do aluno, né, e em sala de aula retomar, às vezes, do princípio, né, nesses descritores que teve muito pouco acerto, voltar na base, no assuntinho de sexto ano, né, para recomeçar, às vezes, uma aula, começando uma aula assim, né, e depois trazer essas questões mais elaboradas, né, que eles têm que resolver. Deixa eu ver, permitir. Tá. Então, tá certo, tá? Então, essas ações foram realizadas já praticamente, tá? Então, assim, a orientação agora, tá? A orientação da DEDUC, tá? DEDUC... Gente, por que eu estou dando aqui? Meu Deus do céu. Tá, DEDUC aqui de 03/2025 da DEDUC da CED, tá? Da Secretaria da Educação do Estado do Paraná. 2.2. Complete ao professor, tá? Utilizar as aulas do RCO+, para recomposição de aprendizagem, língua portuguesa, LP, e recomposição de aprendizagem matemática, que é o MAT, customizando os materiais de mediações dos conhecimentos, visando o desenvolvimento das habilidades essenciais previstas na matriz de referência do sistema de avaliação da educação básica, para o 9º ano e do 3ª série, de acordo com a necessidade da aprendizagem apresentada pelos estudantes. Tá? Artigo 4. Tá? Promover a retomada do objetivo de aprendizagem, bem como os descritores de menor acerto, sempre identificado com fragilidade e processo de construção para o conhecimento de fim de garantir que todos os estudantes tenham apropriado do direito de aprendizagem do tempo que for necessário. Gente, é retomada de conteúdo sempre retomar, sempre a retomada de conteúdo, sempre assim, de escritor de menos acerto, sempre dando uma retomada. Pode ir para frente? Pode, mas mediante o quê? Há uma retomada. Se voltar lá, se eles entenderam bem, faz uma retomada, pode retomar. Vocês podem modificar também. O quê? Modificar o RCO de vocês, pode modificar uma coisa mais fácil, uma coisa mais difícil, para os alunos entenderem, tá? Que é a orientação dessa de 2025, tá bom? Então, vamos lá. Estratégica para a resolução de problemas, tá? Então, tem a tentativa e erro. Resolver através da tentativa de um modo orientado e verificando em cada caso se a solução encontrada satisfaz a condição do problema, permitindo a construção de significados com a base de experiência. Então, lá, esse tentativa de erro, vocês podem colocar esses conteúdos, demais esse conteúdo. Números e operações, problema de múltiplas soluções, equações simples, lógica matemática, medidas e estimativas, tá? Esse aí é a tentativa e erro. Por exemplo, medidas e estimativa, tá? Então, assim, eu participando da docência 2 lá do distrito ali, o aluno falou, nós passamos a medida do perímetro, tá? Calculamos a área, tá? Áreas de figuras planas. Daí eu falei assim, beleza, vamos participar. Daí eu trabalhei por estações, tá? Estações, trabalhei estação 1, 2, 3 e 4, porque a turma é pequenininha. Então, assim, fizemos uma medida. Aí estava lá, meça a carteira, tá? Meça a carteira e depois calcule o que está pedindo, tá? Então, assim, daí tem uns lá que deu 52,5, outro deu 54,5. É tentativa, tá? Eles tentaram fazer, mas eles teve, assim, erros também. Então, assim, não começaram pelo número 1, começou pelo 0. Professor, começa pelo 0, pelo 1. Eu já falei, gente, vai tentando, faz uma tentativa. Se tiver errado, daí o professor vai explicando para vocês. Então, eles fizeram tentativa. Então, lá teve ele errou. Você sabe que é a rincha de alunos, né? Ele errou. Mas não é assim o erro.
tá? Eles tentaram fazer a medição da carteira, mas, assim, foi por poucos centímetros. Então, assim, de quase 2 centímetros, 1,5 centímetros cada aluno. Então, eles fizeram a medição, eles tentaram, eles erraram, erraram. Daí eu falei, expliquei direitinho como mede uma carteira, tá? Eles tentaram, tá? E eles teve o erro. Então, isso aí são o quê? As operações de tentativa e erro. Agora, descobrir a regra e a regularidade. Nessa estratégia, procura-se encontrar a solução através da generalização de soluções específicas, são exemplos do problema que tem uma sequência implícita ou padrões. Por exemplo, sequência numérica. O aluno não sabe o que é uma sequência numérica. Isso aí, sequência numérica, tá? É mais assim para o ensino médio, que sequência numérica eles vê também um pouquinho no fundamental, tá? No nono ano, não sei das séries anteriores ele vê. Mas, assim, padrões em tabelas, então, assim, PA e PG vê somente... PA e PG eles veem somente no ensino médio, mas funções e gráfico eles veem bastante, tá? No ensino fundamental, eles vê desde o 6º ano lá o gráficos assim, porque eu trabalhei já gráfico no 6º ano, e já assim, o básico, assim, o gráfico é basiquinho, o básico, eles não se aprofundam, mas assim, descobriram uma regularidade, então assim, eles vão descobrir a regra, como que faz o gráfico, como que se monta um gráfico, você sabe? Então, assim, funções também, eles vêem vários tipos de funções, funções afim. Já eu passo, função afim, função do primeiro grau é a mesma coisa, tá? Daí eu estava, assim, descobrir a regra, achar o valor do x da questão, achar o y da questão. Então, assim, se eu tocar uma letrinha, já confunde tudo a cabecinha deles. Então, assim, se eu colocar x, se eu colocar y no lugar do x, eles falam, não, professor, você está errado, é x. Eles estão acostumados tanto com X, então, assim, nas funções do primeiro grau, eu falei, gente, qualquer letra pode colocar A, B, C, D, 2D mais 10 igual a 0 para achar o valor do D. Pode ser qualquer letra, tá? Mas não importa. Mas não, eles estão acostumados só com X. Parece uma coisa de louco. Não, professor, é o X e acabou. É o X, é o X, é o X. E tá, daí eu falei assim, tá bom, gente. Então vamos voltar, paguei o exercício. Eu falei, tá, falei assim, então vamos fazer o X. Então, vocês são acostumados pelo X, vamos fazer pelo X. Mas é tentativa, tá? Então, assim, resolver os problemas com mais simples. Resolução de um caso particular de um problema para promover o recuo temporário de um problema complicado, de uma versão resumida ou ainda se o problema é complexo e que pode ser quebrado em partes menores. Então, é a análise combinatória, é o problema de contagem, que eles vê também no 8º ano, parece que eles vê no 8º análise combinatória, mas é bem simples, tá? Eles vê bem coisa mais simplesinha, tá? Então, por exemplo, eles vê lá, qual que é a combinação, se eles não sabem o que é um princípio aditivo e nem um multiplicativo, é assim, se tem 2 camisetas e 3 calças, quantos modos nós podemos se vestir? Então, assim, eles veem, é um probleminha básico, assim, do problema de contagem, tá? Mas, assim, não é tão aprofundado como o ensino médio, tá? Daí eles também veem a geometria com decomposição. Eles veem isso aí também, tá? Então, resolver o problema mais simples. Então, você pega a coisa mais simples, passa por eles, tá? Mais simples que eles puderem, tá? Então, assim, é uma estratégia de resolução de problemas. Fazer o caminho inverso. Essa estratégia é adequada quando conhece o ponto de chegada do objetivo, do que é chegada e deve ser provado, o que se quer no ponto de partida, aproximando o aluno de ideia e demonstrar a validade. Equações, expressões, tá? Problemas de porcentagem, que eles têm muita dificuldade ainda, geometria com áreas e perímetro, tá? Eles têm muita dificuldade ainda, tá? Então, assim, as equações, eu falei para vocês, todos os tipos de equações, tá? E ver o tipo de equações de cada um, as expressões numéricas, quem vem fazer o caminho inverso, quem vem primeiro, então, como calcula primeiro a potenciação,
depois o que? Os radicais. Então, assim, expressões numéricas vai passo a passo. O que elimina primeiro? É o parênteses, depois vem colchete, depois a chave, vai eliminando um por um, tá? Então, assim, as áreas também que eu falei para vocês, calcular a área. Então, daí falar já para o aluno, já falar assim, ó, vamos lá, vamos continuar. Se vocês fizeram a área por exemplo, a área do retângulo. Se fosse para perguntar o que é um perímetro, tá? O que é um perímetro? O que é para fazer um perímetro? Como que calcula o perímetro dessa figura? Então, fazer novos caminhos inversos para eles. Voltar lá. Matemática financeira também, assim, eu acho que é cobrado. Tem colégio que são separados. Tem colégio que tem desde o sexto ano, tem a matemática financeira. No meu colégio, principalmente, não tem, mas no outro colégio que eu dou aula, tem a matemática financeira que eu peguei, que é o oitavo ano. Tá? Eu peguei o oitavo ano de matemática financeira e não, é educação financeira, não é matemática financeira, é educação financeira. Eu peguei educação financeira e peguei também o quê? Peguei pensamento lógico, tá? Então, assim, fazer, tá? O caminho inverso, fazer uma coisa invertida para eles. Opa, já foi demais. Então, a simulação, tá? A simulação também, procura-se resolver problemas simulados a situações recomendando os objetos com o experimento criado tem um modelo de fazendo uma dramatização ideal para situações de práticas e concretas. Então, isso aqui é a probabilidade estatística, tá? Geometria espacial, medida de estimativa, modelagem de situações reais. Então, se dentro de situações reais, vocês vão ver o quê? As geometrias ali dentro das áreas deles de situações reais, tá? Do cotidiano deles, tá? Fazer uma simulação. Diagramas e tabelas e esquema. Organização de dados por meio de representação gráfica, esquematizada das informações fornecida para facilitar a visualização de relações padrões, tornando o raciocínio mais acessível e ordenado, tá? Que são a análise combinatória, a estatística, os conjuntos, tá? E a lógica, tá? Isso são estratégicas para a resolução de problemas. Agora, tá? Então, eu vou dividir a sala em, deixa eu ver, tem 16 alunos. Eu vou dividir a sala em 8 salas, tá? Vai ser de 2 pessoas cada um, tá? E eu quero que vocês discutam 20 minutos, eu vou dar um tempo de 20 minutos para vocês fazer, tá? 20 minutos, para identificar a habilidade prioritária, tá? Selecionar as aulas do RCO que completa essa habilidade de escritor. Por exemplo, de escritor de menor acerto. Pega o lá de menor acerto. Vai selecionar uma aula lá de menor acerto, tá? Vocês vão compartilhar depois comigo a ação. Observar e escolher os itens da avaliação diagnóstica que o completam e planejar a retomada da habilidade. Então, vocês vão estar planejando uma retomada de habilidade, tá? Isso se vocês vão fazer em dupla, tá? Eu vou dividir a sala e vocês vão fazer isso aí para mim, tá? Vocês têm 20 minutos para fazer em ação, tá? Identificar a habilidade prioritária, selecionar uma aula do RCO, completa essa habilidade de escritor, e observar e escolher itens de avaliação diagnóstica completa e planejar a retomada da habilidade. Então tá, deixa eu dividir aqui a sala de vocês, a sala temática, tá? Eu vou dividir vocês, vou dividir, o que eu falei para vocês, eu vou dividir em 8 salas, tá? Que vai ser de 2 pessoas cada uma, tá? Um tempo de 20 minutos, que eu vou dar para vocês, 20 minutos para vocês fazerem, e vocês vão retornando, tá? Ó, deu certinho aqui. Eu acho que só a Juliana ficou sozinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ficou duas. Tá. Eu vou tirar a Juliana. Professor, põe do meu grupo, que eu não estou muito legal hoje. Daí ela ajuda Tá, a falar um pouco, tá? tá. Eu vou colocar a Juliana aqui, o seu grupo. Deixa eu ver aqui. Tá. É, deixa eu ver aqui. Vamos aqui, deixa eu colocar aqui.
Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, agora o Vinícius ficou sozinho. Gente, calma aí. Tá, deixa eu voltar aqui na sala temática, configurar, 8 salas, time 20 minutos. Tá, deixa eu ver. Ok. Agora o Vinícius ficou sozinho. Deixa eu ver. Agora o Vinícius ficou sozinho. Deixa eu colocar junto com a Antônio, então, o Vinícius, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Então, Vinícius. Tá aqui em cima. Deixa eu colocar aqui. Opa, deixa eu... Tô chegando aqui. Fala, Vanessa. Professor, como que a gente encontra aula no RCO com um descritor específico? Tem como a gente procurar isso de uma forma direta? Você é da recomposição, é isso, né? Isso. Você pode pegar o descritor, por exemplo, o descritor de menor acerto da sua escola lá. Você pode pegar, eu acho que tem porcentagem ali, tem o do RCO. Você pode falar sobre a porcentagem, se você quiser falar, Entendi. tá? É a equipe de vocês. Tá, é que foi o mesmo descritor do estado do Paraná, o de maior erro. Isso. Pode falar, tá? Não tem problema não. Então, gente, eu já dividi aqui, vou abrir as salas, tá? Cada um, tá? Aqui vai ficar a principal. Vocês têm 20 minutinhos para fazer. Vou dividir em sala, tá? Inventário. Aí se ele ficar um pouco mais, vai ficar funcionando, daí ele é capaz de estragar outra coisa. Mas é bom que não vai nada assim, com regulação. É, que é então. Ah, mas daí nós manda arrumar quando não tiver nada, né? Qualquer coisa me chama, então, tá? Se ele não abandona, ele pega e... Oi, tá conseguindo escutar? Alô? Só ficou eu e você? Verdade. Tá conseguindo escutar? O Sirene saiu? Ô, professor, tá conseguindo escutar? Tá. Ah, beleza. É porque eu tô só com uma parte do fone que não conecta aqui as duas. Tá. Ela saiu, é complicado. Nossa. Ai, meu Deus, o Sirene tá saindo toda hora. Eu acho que é a internet que deve estar ruim. Deve ser a internet mesmo. Então, assim, tenta você fazer sozinho. Tenta você... Ah lá, ela entrou. Tá? Eu vou tentar me falando com ela.
Você está cozinhando fazer sozinho, John? Então, professor, o problema aqui é que eu sou o segundo da recomposição. E eu não tenho acesso ao planejamento, é só quem é o primeiro docente. Eu sou o segundo, então eu não tenho Então, assim, fica então tranquilo, tá? Fica tranquilo ali, eu fica até tranquilo, espera os 20 minutinhos, porque... tá. Tá bom? Pode Eu ficar até tranquilo. eu até pensei nisso que eu achei que eu ia cair com o primeiro docente, porque se caísse com outro segundo ia ser difícil fazer. Tá. Pode ficar tranquilo. Tá. Muito bem, tá ali. Cela 7.
se tu fizer gracinha, eu conto pra tua mãe. Todo mundo voltando. Então, assim. Pronto, todo mundo fez, tudo ok. Então, lá, compartilhamento, tá? Então, vamos lá, o compartilhamento.
Vamos compartilhar nosso planejamento personalizando a retomada do foco dos escritores prioritários, respondendo ao seguinte questionamento. Qual é a importância de analisar com a profundidade de dados que relevam as habilidades dos seus estudantes? Quem pode me falar? Que equipe pode falar da mim? Equipe 1, 2? O que vocês fizeram? Eu acho que a importância de analisar com profundidade é para você ensinar aquilo que eles têm dificuldade. E como nós cometemos com a Margarida, começar do início, porque não adianta só porque nós estamos da recomposição, a gente pegar a matéria mais difícil, mais complicada, e querer que eles entendam tudo, porque eles já estão com dificuldade, né? Então, a gente olhou lá o D3 e o D4, classificação de triângulo e de quadrilátero. Então, explicar para eles os ângulos, os desenhos, conhecer as figuras primeiro, depois as propriedades, depois aprender a calcular, depois fazer exercício, primeiro a classificação, depois as propriedades, por último, efetuar cálculos. Foi isso que a gente conversou com ela. Ótimo. Outra equipe? Gessé, pode falar. Eu estava sem equipe, eu estava sozinho na sala. Eu acho que deve ter ocorrido algum problema com quem estava junto. Mas uma coisa que eu queria comentar, que isso acontece em diversas avaliações diagnósticas dessas, é que é o seguinte: o descritor de menor acerto, que era um ponto de atenção no meu colégio, nas minhas turmas de nono ano, era um descritor que simplesmente ainda não deu tempo de trabalhar, que é um dos últimos conteúdos. Então, uma coisa que eu penso é que ainda essas avaliações, elas têm que ser pensadas com o conteúdo que já foi trabalhado, com o planejamento a partir do RSO, com os conteúdos que estão sendo trabalhados no momento. Porque coloca lá que nem a habilidade 15 do escritor 53 é cálculo de área de figuras planas. É um dos últimos conteúdos do trimestre. Nós estamos no começo do segundo trimestre. Então, eu acho que quem faz essas avaliações diagnósticas, pensar um pouco melhor em que momento que os professores estão, é o ideal. Porque senão, fica difícil para nós, como os professores, ter como adivinhar os conteúdos que vão cair no conteúdo, nas avaliações, e ter que simplesmente dar de modo atropelado as aulas para que eles consigam ver tudo a tempo. Mas eles não vão conseguir ver tudo a tempo de maneira correta. Isso, concordo. Margarida, queria falar? Eu só queria concordar com o colega nessa última avaliação que eles fizeram no dia 8 aí. Teorema de Pitágoras. Eu deixei as 4 questões ali para discutir depois, porque sem chance, né? Como eles teriam chance de acertar algo que nem viram, né? Ou se viram, não sei. Mas muito complicado mesmo lidar com essas questões de quem elabora essas avaliações, né? O que será que pensa? Isso é verdade. Mais uma equipe pode contribuir? Antônio, a gente colocou aqui para dar uma retomada mesmo dos conteúdos com bastante dificuldade. E eu gosto de usar o quiz modo papel com eles, porque daí eles fazendo aquela competição, eles ficam animados, porque aparecem as respostas na TV, então todo mundo vê. Então, quando eles acertam, assim, e está estudando, explicando. Se muitos erram, a gente faz no quadro. Aí também demos exemplo de pares, né? A sala de aula invertida. Tentar, né? Buscar para ver se prende atenção e eles ficam um pouco mais de interesse e revisão, né? No quadro. Pegar do começo também, porque não adianta a gente pegar do meio conteúdo que o aluno não vai conseguir. E é isso. Certo, Renato. Claudinei? Pensando no que nós vimos agora, né?
Uma coisa que eu gosto de trabalhar é essa linha única que a gente fica no meio. E olhando que eu dei uma olhada nesses do escritor, eu usei o H28, né? D28, se não me engano. Eu usaria o tentativa e erro, que eu gosto também de trabalhar nessa ideia. Salinho, usar a metodologia ali da inverter a sala. Salinho que a gente trabalha no meio, e eles vão usando o tentativa e erro. Você faz um estudo de caso ali, dá o exercício para eles. Eles respondem, eles erram, coloca a resposta correta ao lado ali da pergunta que eles erraram, para eles verem qual ponto que eles erraram ali no cálculo, basicamente, né? E trazer o sistema ali, o que que é a metade, o que que é um quarto, o que que é 25%, o que que seria 50%, essa ideia ali pensando nesse descritor. Tá bom. Parabéns, Claudinei. É isso mesmo. Então, Vinícius, pode falar? Então, a gente conversou também sobre fazer retomada do conteúdo, que a gente conversou sobre o descritor 23, que são frações equivalentes, e trabalhar em pares, retomando o conteúdo, um ajuda o outro, e fazer uma avaliação diagnóstica mais lúdica com eles. Talvez um dominó, igual a professora sugeriu, para fugir um pouco daquele foco em questão. Eu mesmo estou trabalhando bastante questão mesmo com os alunos para ver se... como que eu posso dizer? Se eles evoluem um pouco naquela resolução de questão, mas para fugir disso, talvez uma atividade, avaliação diagnóstica lúdica ali seria uma boa, a gente pensou. Isso. Mais alguém pode contribuir? Ou todos falaram que todos são iguais, tá? Que tudo é isso, todos falaram. Ok? Então tá. Então vamos lá, gente. Continuando aqui, tá? Agora é o registrando do quê? Do RAF. Agora é o registro RAF, tá? É o segundo registro do RAF. Eu vou passar a avaliação aqui, tá? Então eu vou passar a avaliação. Vocês têm 5 minutinhos para responder, tá? Deixa eu passar no chat, tá? Noeli, pode falar. Professor, esse tempo não é muito curto para a gente pensar uma resposta? O quê? Eu achei tão pouco tempo. Eu sou meio lerda de pensamento ali, mas 5 minutinhos para 5 questões. Tem umas que a gente tem que analisar um pouquinho mais profundamente, né? Tá, então eu vou passar 10 minutinhos para vocês também. Tá bom? Então deixa eu compartilhar aqui, ver se vocês conseguem entrar ali. Conseguiram entrar? Essa é as perguntas, Antônio? É as perguntas. Eu vou tentar fazer pelo celular. Se eu não conseguir, eu posso fazer depois? Não, você tem que fazer agora. Porque tranca, Renata. Fecha. Tá? Vou tentar aqui. Tá? Todo mundo conseguiu, já dá joinha para mim, tá? Faz um joinha. O professor, manda o link de novo, por gentileza. Tá, vou mandar. Aí, vê se você consegue agora. Conseguiu abrir, ô Sirene? Posso sair agora? Vai, só penso em sair. Vê se você consegue, Renato, tá? Pelo celular, se vocês conseguem, né? Mas pelo celular é mais difícil. É difícil. Tentando aqui. Desgraçado que vai formar no pra Carmané. Isso aqui, ó. Ele não vai cortar. Vai, eu vou levar. Não, você tá jogando. Eu acho que tem que desligar o áudio, senão não se consegue. Oi. Desligar o áudio, acho que alguém. Renata, baixa o áudio. Desliga o áudio. Deixa eu
Aqui, mutei ela, tá? Certinho. Obrigado. Ah. Professor, o senhor já enviou do registro da presença também, ou não ainda? Não, eu vou mandar agora, tá, para vocês, tá? Mandei aí agora, tá? Fala, Claudinei. Tem alguma coisa? Viu? Eu coloco a turma FN, né? A de ontem. É, de FM, de ontem, tá?
A de hoje é GN, né? Hoje é GN, tá? E hoje ele fez ontem ele não pôde, então ele faz a FN. Para finalizar esse último link aqui? É isso, tá? Que é formulário de vocês, tá bom? Que turma que é a nossa? A nossa turma é GN, tá? Sim, tá. Quem terminou vai dando OK, tá? Avenida Gessé. OK, Vanessa. Eu tenho que falar uma coisinha para vocês também, tá? Ana Carolina, Noemi, Vinícius. OK, Marley. Acho que todo mundo já respondeu, hein? Então tá. Todo mundo já respondeu, então eu vou continuar aqui, tá bom? Só um pouquinho aqui, tá? Então, ali, aqui são as referências bibliográficas que teve hoje, tá? Então, os links importantes na recomposição da aprendizagem, tá? Ainda
Geneari, tá? Depois, assim, tem os resolução de problemas, tá? Tem o Dante, tem o Lourenço, tá? As orientações, Paraná em Análise, tá? O portal do SAEP, que nós aprendemos hoje. Então, assim, aqui são as referências bibliográficas de hoje. Fala, Noeli. Professor, desculpa eu bater na mesma tecla. Sabe a questão da grade do curso, que ali onde aparecem as faltas e tudo mais, para a gente diminuir na hora atividade? Certo. Poder anexar lá? Então, não vem a quantidade de aulas assistidas. Eu não sei como que se dá, porque na outro momento, quando eu fazia os outros cursos, vinha o total de aulas que eu fiz, de presenças, quantas aulas e quantas faltas. Aqui só aparece 0 faltas, mas ele não tem quantos dias. E quando eu vou na grade, diz que não tem nenhum horário encontrado de curso. Eu vou falar para o meu tutor, que isso aí aconteceu também de segunda-feira. Tem professores que estão vendo, acessando o e-escola e está dando a mesma coisa, tá? Pois é, porque daí a gente vai anexar lá, não tem nada de aula de participação do curso, nada? Tá, daí eu vou falar assim, a turma, Juliana, é GN, tá? Noeli, eu vou perguntar para o meu tutor, tá? O que está acontecendo, ou eles estão reformulando, não sabe o que está acontecendo, mas eu vou perguntar, daí depois eu te respondo, tá? No particular, amanhã ainda, tá? Tá, obrigada. Tá. Então, assim, aqui foram as referências bibliográficas, tá? E aqui, ó, cursista. Então, se vocês quiserem fazer outro curso, tá? Prepare-se seus alunos para o desafio do mundo digital. Inscreva para o curso de Segurança e Cidadania Digital da sala de aula. Contribui para a construção do meio ambiente digitais mais seguros. Então, a carga horária é de 40 horas, a inscrição vai até dia 6/6, tá? O início do curso dia 9/6. Aí está o link da inscrição, tá? Daí, se vocês quiserem, eu passo para vocês no WhatsApp, quem quiser fazer esse curso, tá? Está à disposição, é 100% online, tá? Então, esse curso que eu tenho que passar para vocês, tá? 40 horas, quem quer subir de nível, tem quem está no PDE, praticamente, tá? Então, assim, é um curso bom, tá? É um curso muito bom. Então, assim, acontece na escola. O que vai acontecer na escola? De 9 a 13 de julho vai ter uma ação que o aluno vai falar, tá? Com o que vocês estão usando, se vocês estão usando as plataformas, tá? Se vocês estão a metodologia de vocês, os alunos vai escutar a fala do estudante de vocês, tá? Como que vai ser? E de 10 a 23 de julho vai ter nosso recesso escolar, tá bom? Então, assim, deixa eu parar aqui o compartilhamento, parar a apresentação, tá? Eu quero que alguém tire uma foto e manda pelo WhatsApp para mim, porque meu notebook aqui está com um defeito que não está vindo na vida, eu não tiro o print. Se vocês conseguirem tirar um print e mandar para mim, eu agradeço, tá bom? Manda pela turma lá, do GN, tá? Já mandei lá, professor. Tá bom, obrigado, Jessé. Então, tá. Pessoal, boa semana para vocês, fique com Deus, que vocês tenham uma semana... Você já tirou a foto, professor? Já tirou a foto, tá? Então, eu agradeço a todos a participação. Terça-feira que vem, nós teremos de novo a reunião. Vocês tenham uma abençoada sala de aula essa semana, tá? Então, assim, tudo de bom para vocês e até mais, tá? Até terça-feira que vem. Tchau para vocês. Tchau. Tchau. Boa noite, até mais. Boa noite. Tchau a todos, boa noite.